Eu deveria ter abastecido o carro de manhã, mas com o dia corrido, acabei adiando. Era quase meia-noite quando finalmente resolvi parar em um posto de gasolina que ficava no meio da estrada. O lugar era isolado, com apenas um pequeno escritório iluminado por luzes amareladas e uma bomba de gasolina velha. Não havia outros carros, o que me deixou um pouco desconfortável. Quando estacionei perto da bomba, um frentista saiu de dentro do escritório. Ele era um homem alto, de expressão estranha, com um sorriso fixo no rosto. Ele estava usando um macacão sujo de óleo e algo que parecia sangue seco. Eu pensei que fosse minha imaginação pregando peças, mas conforme ele se aproximava, senti um cheiro metálico no ar. "Gasolina comum ou aditivada?" perguntou ele com uma voz rouca e arrastada. Optei pela comum, tentando não demonstrar nervosismo. Enquanto ele abastecia, olhei pelo retrovisor e vi algo estranho. Dentro do escritório havia uma forma humana em uma cadeira completamente imóvel. Não consegui distinguir se era uma pessoa ou um manequim, mas parecia estar presa com a cabeça pendendo para o lado. Eu queria sair dali o mais rápido possível, mas o frentista demorava. Quando ele voltou, se inclinou para falar comigo pela janela e disse algo que me gelou até os ossos. "Você não deveria estar aqui. Eles já estão te vendo." Sem entender, olhei em volta e vi vultos surgindo das árvores ao redor do posto. Não eram humanos. Seus movimentos eram erráticos e seus olhos brilhavam com um tom avermelhado. Quando me virei para o frentista, ele tinha sumido. Em pânico, acelerei e saí dali sem nem fechar o tanque. Nunca mais passei por aquela estrada. Eu trabalhava em um posto de gasolina 24 horas. Era um serviço tranquilo, ou pelo menos era o que eu pensava antes de começar o turno da noite. O posto ficava em uma estrada isolada, cercado por árvores, e a única iluminação vinha dos postes amarelados e das luzes fracas do escritório. Não era exatamente o lugar mais movimentado, mas pagava minhas contas. Naquela noite em específico, algo parecia errado desde o início. O relógio marcava 11h30 da noite e o ambiente estava mais silencioso do que o normal. Não havia vento nem o som de carros passando pela estrada, o que já era estranho por si só. Por volta da meia-noite, um carro parou na bomba. Era um modelo antigo, daqueles que você não vê com frequência. O motorista era um homem magro usando um chapéu que escondia seu rosto. Ele abriu a janela apenas o suficiente para eu ouvir sua voz. "Complete o tanque, por favor." Enquanto abastecia, notei que ele não tirava os olhos de mim. Aquilo me deixou desconfortável, mas tentei ignorar. Assim que terminei, fui até a janela para receber o pagamento. O homem estendeu a mão, segurando uma nota de R$50. Mas quando meus dedos tocaram a nota, senti algo estranho. Era gelada, como gelo, e por um segundo, parecia que ele estava grudando na minha pele. "Tenha uma boa noite", ele disse com um sorriso que parecia errado, como se ele soubesse de algo que eu não sabia. Assim que o carro saiu, comecei a me sentir estranho. Meu coração estava acelerado, e uma sensação de que eu estava sendo observado tomou conta de mim. Tentei me acalmar voltando para o escritório. Foi então que o telefone tocou. Isso era incomum, porque ninguém ligava para o posto à noite. Atendi, esperando que fosse alguma ligação de rotina, mas o que ouvi do outro lado me gelou até os ossos. "Você não deveria ter aceitado o dinheiro dele." Antes que eu pudesse responder, a ligação caiu. Quando olhei para o balcão, o dinheiro que o homem tinha me dado não estava mais lá. No lugar dele havia uma marca escura como uma queimadura que parecia crescer lentamente sobre o balcão. Decidi sair dali, peguei minhas coisas e fui direto para o carro, mas assim que entrei, algo me fez olhar para o retrovisor. O homem do chapéu estava parado no meio do posto, imóvel, olhando diretamente para mim. Mesmo que seus olhos estivessem escondidos pela sombra. Eu acelerei sem pensar duas vezes e nunca mais voltei para aquele posto. No dia seguinte, liguei para o meu chefe e pedi demissão.
Ele riu de mim, dizendo que essas coisas eram comuns por lá. Desde então ouço histórias de outros funcionários que trabalharam no mesmo lugar, mas nenhum deles fica por muito tempo. E sinceramente, se você algum dia pensar em trabalhar em um posto de gasolina à noite, eu só tenho um conselho: não faça isso. Trabalho como entregador, e na noite em que isso aconteceu, eu estava finalizando uma entrega. Já passava das 2 da manhã e meu combustível estava quase acabando. Parei em um posto que abria à noite, que parecia bem abandonado. A única pessoa no local era um homem encostado na parede usando um boné que escondia parte do rosto. Quando estacionei e desci para abastecer, percebi que o homem me observava. Não disse nada, apenas me encarava com uma expressão que me deixou desconfortável. Fui até o caixa para pagar e perguntei ao atendente quem era aquele cara. Ele me olhou confuso. Que cara? O cara que tá ali fora, perto da bomba 3. O atendente ficou pálido. Ele me pediu para esperar e saiu para dar uma olhada. Quando voltou, disse que não havia ninguém lá fora. Decidi que era melhor ir embora. Quando terminei de abastecer, entrei no carro e liguei o motor. Foi então que o rádio do carro ligou sozinho. Não era música nem estática, era uma voz sussurrando, repetindo uma palavra que eu não conseguia entender. Quando olhei pelo retrovisor, quase tive um infarto. O homem do boné estava sentado no banco de trás do meu carro, com os olhos completamente brancos. A única coisa que lembro é ter saído correndo e abandonado o carro no posto. Mais tarde, a polícia encontrou o veículo, mas disseram que ele estava vazio. Nunca souberam explicar o que aconteceu naquela noite. E, sinceramente, eu prefiro não saber. Era tarde da noite e eu estava voltando para casa depois de uma longa viagem. Eu sabia que estava acabando a gasolina, então fui obrigado a parar no primeiro posto que encontrei. O lugar parecia moderno, com uma loja de conveniência bem iluminada. Fiquei aliviado, já que geralmente esses lugares têm bastante movimento, mesmo de madrugada. Depois de abastecer, decidi entrar na loja para pegar algo para comer. O lugar estava vazio, exceto por uma atendente atrás do balcão. Ela era jovem, mas parecia exausta, com olheiras profundas. Peguei um sanduíche e fui até o caixa, mas quando a atendente começou a registrar minha compra, a luz piscou por um segundo. Foi nesse momento que percebi algo estranho. Não havia som algum, nenhum barulho de refrigeradores, máquinas ou mesmo o vento lá fora. Era um silêncio absoluto. A atendente parou de registrar o sanduíche e olhou para mim com uma expressão aterrorizada. Você precisa sair agora. Não olhe para trás, só vá. Eu não sabia o que dizer. Antes que eu pudesse reagir, vi pelo reflexo do vidro algo se movendo entre as prateleiras. Era grande e andava igual um cachorro, mas era impossível identificar o que era. Quando me virei para olhar, aquilo desapareceu em um borrão. Corri para o carro, deixando tudo para trás. Quando finalmente me vi longe do posto, olhei pelo retrovisor e percebi que ele havia sumido. Era como se nunca tivesse existido. Até hoje, eu não sei se realmente parei em um posto ou em algo completamente diferente. E o que mais me deixa encucado é saber que eu nunca mais ouvi nada sobre a tal atendente. Eu costumava trabalhar no turno da noite, em um posto de gasolina, em uma estrada quase deserta. Era um lugar simples, com uma loja de conveniência pequena e algumas bombas antigas. A maior parte do tempo, eu ficava sozinho, já que o movimento era praticamente inexistente depois da meia-noite. Naquela noite, tudo parecia normal, até que por volta das 3 da manhã, um carro preto encostou na bomba mais distante. Era um sedã moderno, mas estava coberto de poeira, como se tivesse viajado por uma estrada de terra por quilômetros. O motorista não desceu. Eu observei pela janela por alguns minutos, esperando que ele saísse para abastecer, mas ele ficou parado lá dentro, com o motor desligado. Aquilo me deixou inquieto. Resolvi sair para perguntar se ele precisava de algo. Quando me aproximei,
Vi que os vidros eram completamente escuros, reflexivos como espelhos. Bati levemente na janela do motorista, mas ninguém respondeu. Foi aí que percebi que o carro não fazia barulho algum. Não havia sequer o som de alguém respirando lá dentro. Oi, você precisa de ajuda? Perguntei tentando parecer calmo. Ainda sem resposta, quando me virei para voltar ao escritório, ouvi o som da janela do carro descendo, lentamente. Meu coração gelou, porque eu sabia que não tinha visto ninguém dentro do carro antes. Lentamente, olhei por cima do ombro. A janela estava aberta, mas o banco do motorista estava vazio. Não havia ninguém no carro. Recuei alguns passos, confuso, quando ouvi um som estranho vindo de dentro do veículo, como um sussurro baixo, repetitivo e incompreensível. O som parecia se intensificar, como se houvesse mais vozes se juntando. De repente, a porta do motorista se abriu sozinha. Foi o bastante para mim. Corri de volta para o escritório e tranquei a porta. Observei o carro pela janela, mas ele não se movia. As luzes piscavam levemente, como se o veículo estivesse vivo, respirando. Meu rádio do posto, que estava desligado há horas, de repente ligou sozinho e começou a chiar. Entre a estática, uma frase ecoou. Você também vai entrar. Eu quase gritei. Quando olhei novamente para o carro, a porta do passageiro estava aberta agora. Eu só podia estar ficando maluco. Era como se ele estivesse esperando por mim. Não sei de onde tirei coragem, mas saí correndo para fora do escritório, passando longe do carro e fui direto pro meu. Enquanto eu dirigia de volta para casa, vi pelo retrovisor as luzes do carro preto me seguindo por um tempo até desaparecerem na escuridão. No dia seguinte, voltei ao posto para pegar minhas coisas e entregar a chave. O gerente me olhou com o rosto sério e perguntou: Foi o carro, não foi? Eu não respondi, só assenti. Ele suspirou e disse algo que nunca vou esquecer. Você foi o único que conseguiu sair. Nunca mais pisei naquele poço de gasolina, e até hoje, toda vez que vejo um carro preto na estrada, sinto um arrepio que percorre minha espinha. Talvez tenha sido só coincidência, mas eu sei, alguma coisa naquele carro não era deste mundo, e acho que nunca vou perdoar o meu gerente por não ter me avisado, mesmo sabendo das circunstâncias de trabalhar em um poço de gasolina à noite. Agradeço por quem chegou até aqui e até o próximo relato.